Vamos começar a terceira semana falando de um tumor que não é tão frequente na prática, o que faz com que a gente deixe de revisá-lo. Mas aí essa semana a gente vai ficar fera em todos os conceitos mais importantes para a prova. E a primeira dica que eu dou, né, é que quando você pegar um AP de um paciente com carcinoma urotelial de bexiga, a primeira coisa que deve observar, e não só para o TEOC, para a vida, é se a camada muscular ela está bem representada. Por quê? A camada muscular, a invasão dela é um divisor de águas na conduta. Uma camada muscular que não está invadida fala para mim que eu estou diante de um tumor superficial. Uma camada muscular invadida, eu estou diante de um tumor mais avançado. E aí a indicação é cistectomia radical e adjuvância, a gente vai ver a discussão dessas questões amanhã. Mas, se eu estou falando de um tumor que a camada muscular está bem representada, ou seja, ela sempre tem que estar descrita e não está invadida, é um tumor superficial, sim, de bexiga. E aí, o que eu vou fazer na questão? Eu vou buscar, né, na questão e na vida, vou buscar os fatores de risco desse paciente, desse tumor, para então eu indicar ou não a BCG. Tá? E como a gente vai fazer isso? Vamos começar então avaliando primeiro essa questão do TEOC de 2022. Ela fala que um paciente de 65 anos, masculino, ex-tabagista, com carga tabágica de 40 anos, apresentou episódio de hematúria macroscópica indolor. Né? A gente sabe que o tabagismo é o principal fator de risco para o câncer de bexiga e que a hematúria macroscópica é o principal sinal do diagnóstico, né, que levanta a hipótese de um tumor de bexiga. Tendo realizado ultrassom de abdômen e pelve que evidenciou uma lesão vegetante de cerca de 2 centímetros na parede lateral direita da bexiga. Realizou uma ressecção transureteral da bexiga com descrição de ressecção completa. E o patologista demonstrou carcinoma urotelial de bexiga de alto grau. Vejam que eu destaquei o tamanho. O tamanho ele é muito importante na hora da classificação do risco, tá? Assim como o grau. Ali também deveria estar destacado com o alto grau. Com invasão da camada submucosa e sem invasão da muscular própria, ou seja, a muscular própria ela está representada e ela não está invadida, com presença de carcinoma in situ associado. Aqui eu também destaquei carcinoma in situ, porque vocês vão ver que a presença de carcinoma in situ já fala para mim que ele é um alto grau, tá? E antes da gente ler a questão, eu vou passar então aqui para uma avaliação. Vamos então revisar os grupos de risco. Quem é o baixo risco? O baixo risco são todos aqueles que têm todos os critérios. Então, um tumor solitário com menos de 3 centímetros, né? Se a questão, por exemplo, fala que é um tumor com menos de 3 centímetros, que é um TA grau 1. Então, Débora, qual que é a diferença, né, de um TA, né, para um T1, né? Isso é uma diferença importante que a gente tem que destacar na hora de fazer ali a estratificação de risco. Então, o TA é aquele carcinoma papilar não invasivo, ou seja, você não tem nenhum grau de invasão. Já o T1, ele já começa a invadir, e ele invade os tecidos conjuntivos subepiteliais, ou seja, ele não invade a muscular própria, porque se invadir a muscular própria, eu tô falando de um T2. Então, o TA, ele é um carcinoma papilar não invasivo, tá? E não pode ter carcinoma in situ, ou seja, para ser baixo risco tem que ser um tumor solitário menor que 3 centímetros, sem invasão, ou seja, um TA grau 1, né? Ali na questão já dizia que era um alto grau, e não ter carcinoma in situ. Se tem carcinoma in situ, a gente já pula para o alto risco. E o risco intermediário é aquele que não é nem baixo risco nem alto risco. E o que é alto risco? T1, ou seja, o início da invasão ali, veja que qualquer invasão já é alto risco. Grau 3, carcinoma in situ associado e aqueles múltiplos recorrentes ou tumores grandes, né? Tumores maiores que 3 centímetros. Quem é o muito alto risco? É aquele T1 grau 3. Veja aqui que o TA grau 1 e grau 2, né? Ele é um alto risco, tá? Enquanto que o muito alto risco é aquele que é um T1 grau 3, com carcinoma in situ concomitante, múltiplo ou grandes, tá? T1 grau 3 com carcinoma in situ na topografia da uretra. Topografia da uretra também é muito alto risco, por quê? Porque é difícil você fazer a ressecção transureteral ali. Então, é um paciente que o muito alto risco até você já considera fazer a cistectomia radical. Carcinoma urotelial com histologia que não é típica e aquele paciente que falha a BCG. E qual que é a conduta, então, a depender do risco? O baixo risco, o risco intermediário e o alto risco, todos eles vão, ali quando acaba a RTU, o urologista fazer uma instilação intravesical única de quimioterápico. Mas a indicação de BCG, então, ela vai ser a partir do risco intermediário, sendo o risco intermediário por apenas 1 ano de BCG e o alto risco, a BCG é de 1 a 3 anos e a duração ela é de acordo com o custo e a disponibilidade, porque a gente sabe que várias vezes no mercado a gente tem ali a falta da BCG.
O muito alto risco é aquele paciente que você já vai considerar, então, ali uma cistectomia imediata, tá bom? Então, em caso de falha de adjuvância BCG, vocês consideram também a cistectomia, tem que considerar a cistectomia, já que aquele paciente que já está ali falhando, né? Então, é o muito alto risco. Então, o que vocês mais precisam saber é quem é o baixo risco, né? Que é aquele tumor solitário com menos de 3 centímetros, TA grau 1 e sem carcinoma in situ. Lembrar que toda vez que tiver carcinoma in situ já é alto risco, tá? Então, isso é o que mais cai, o que mais pega ali na classificação dos riscos, mas é uma classificação que é importante. Porém, algo que precisa ser destacado é que toda vez que o paciente ele chega para você, chega pra gente, tem esse diagnóstico, então a gente olha ali, o patologista fez super bem, representou bem a camada muscular, ela não está invadida. Eu vi ali os critérios, é um baixo risco. Opa, já vou indicar então a BCG. Ou um alto risco, eu vou indicar a BCG por mais tempo, por 3 anos. Mas calma, não é assim que começa. A primeira coisa que vocês não podem esquecer, antes de fazer qualquer tratamento, de indicar para que seja feita a BCG, é repetir a RTU. Por quê? É muito importante reestadiar. Então, fazer uma urotomografia e repetir a RTU, porque a gente pode encontrar uma outra lesão que não foi ressecada em até 30% a 50% dos casos. Então, o primeiro passo não é sair indicando a BCG, é pedir para o urologista fazer após 4 a 6 semanas uma nova RTU. E a gente vai ver aqui como que são os itens, né? Então, veja só aqui. No primeiro item ele falava que indicar tratamento, então a gente já sabe que está diante de um alto risco, né? Porque tem carcinoma in situ associado. Então, indicar tratamento com BCG intravesical, indução e manutenção por 3 anos. Poderia estar certa, né? Mas aqui ele coloca realizar estadiamento com urotomografia e indicar a realização de nova RTU antes de iniciar tratamento com BCG. E essa é a alternativa correta e não pode esquecer disso. A gente passa para a próxima questão, que foi do TEOC de 2021, e veja como os conceitos eles se repetem, tá? O paciente do sexo masculino, 64 anos de idade, mais uma vez ele era tabagista, relata um quadro de hematúria macroscópica há 2 meses. Hematúria sendo um dos sinais mais destacados ali, principais ao diagnóstico de um câncer de bexiga. Investigação com ultrassom de rins e vias urinárias mostrou uma lesão vegetante na bexiga. Há 4 semanas, o paciente foi submetido a uma cistoscopia com ressecção transureteral da lesão. O anátomo patológico mostrou uma lesão única, menor que 3 centímetros. Será que é baixo risco? Vamos continuar. Carcinoma urotelial papilífero com invasão da lâmina própria, né? Ok, T1, camada muscular representada e sem evidência de acometimento da doença, ausência de carcinoma in situ na amostra. Então, a gente vê ali que já tem invasão de lâmina própria. Então, eu estou falando de um paciente que é um T1. Então, ele não é mais baixo risco, ele já é alto risco. Por quê? É provavelmente um alto risco ou um risco intermediário, né? Então, vai depender ali do grau. Mas, o que a gente consegue já ver é que é um paciente que tem indicação de repetir a RTU antes de eu pensar em qualquer tratamento para ele adjuvante. E qual é que veio a resposta? Repetir RTU, e a gente não pode esquecer desse conceito. A próxima questão, então, é do TEOC de 2020. Ele fala de um paciente de 65 anos, masculino, tabagista, com carga tabágica de 30 anos maço, que apresentou um episódio de hematúria macroscópica indolor, tendo realizado um ultrassom de abdômen pélvico que evidenciou uma lesão vegetante de 2 centímetros no trígono vesical. Realizou ressecção transureteral da bexiga, com descrição de ressecção completa, e o patologista demonstrou carcinoma urotelial de bexiga de alto grau, com invasão da submucosa e sem invasão da camada muscular. Então, veja que invadia a submucosa, então qualquer invasão que não invade a muscular é um T1, com presença de carcinoma in situ. E agora, pelo amor de Deus, eu não vou mais falar, vocês já sabem, in situ é alto grau, tá? É alto risco. Na verdade, in situ é alto risco. Então, teve carcinoma in situ, ele é um tumor superficial de alto risco. Combinado? Então, vamos analisar aqui os itens. Indicar tratamento com BCG intravesical, indução e manutenção por 3 anos. Pode ser a correta. Vamos ler as próximas. Realizar estadiamento com TC de pelve e tratamento com BCG intravesical. Tem que fazer uma imagem, tá? Pode ser uma TC? Pode ser uma urotomografia? Pode ser. Mas a gente tem que lembrar que tem que repetir RTU antes de qualquer tratamento. Então, vamos continuar lendo. Indicar tratamento com radioterapia? Não. Indicar realização de quimioterapia neoadjuvante? Também não, sem indicação, né?
realizar estadiamento com TCG pelve e indicar a realização de nova RTU antes do tratamento com BCG. E aqui a gente marca e gabarita a questão, tá? Então a gente se vê aí nos próximos dias de vídeos. Eu espero que vocês estejam gostando do preparatório.